Elmar Nascimento foi ao hotel onde o presidente eleito está hospedado em Brasília. PEC abre espaço no teto para bancar Bolsa Família de R$ 600. Votação está marcada para terça, 20, mas deputados atuam para desidratar proposta. O relator na Câmara da proposta de emenda à Constituição conhecida como PEC da Transição na Câmara, deputado Elmar Nascimento, União BA, se reuniu neste sábado, 17, em Brasília com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. O encontro se deu no hotel onde Lula está hospedado e ocorreu em meio à tentativa do governo eleito de aprovar na Câmara a PEC da Transição. O texto já foi aprovado no Senado e aguarda votação na Câmara. A proposta amplia o teto de gastos em R$ 145 bilhões, por 2 anos, para permitir a manutenção do pagamento do Bolsa Família em R$ 600. A PEC também abre espaço no orçamento para recompor recursos de programas considerados essenciais pela nova gestão, como Farmácia Popular, além de permitir reajuste real para o salário mínimo. Depois de ser aprovada por um placar confortável no Senado, 64-16, o texto emperrou na Câmara. A votação era esperada para esta semana, mas começará apenas na próxima terça-feira, 27. Parte dos deputados resiste em relação aos 2 anos de ampliação do teto. Querem reduzir o período para 1 ano. Os parlamentares questionam ainda o valor de R$ 145 bilhões e pleiteiam a redução do valor para R$ 100 bilhões e até R$ 80 bilhões. Para ser aprovada, a PEC precisa ser aprovada por 308 deputados em 2 turnos de votação. Orçamento secreto. Um dos dispositivos da PEC da transição permite o uso de R$ 23 bilhões do excesso de arrecadação para bancar despesas fora do teto de gastos. Esse montante seria utilizado para descongelar os R$ 7,7 bilhões em emendas de relator, conhecidas como orçamento secreto, bloqueadas para cumprir justamente a regra do teto. Nesta sexta, 16, o Congresso aprovou novas regras para distribuir o dinheiro das emendas de relator na tentativa de evitar que o Supremo derrube o dispositivo. Entenda a proposta da Câmara e do Senado com novas regras para o orçamento secreto. O orçamento secreto ficou conhecido desta maneira pela falta de transparência e pela disparidade na distribuição dos recursos. Em um ato, o relator geral do orçamento de cada ano pode encaminhar recursos para atender a demandas de senadores e deputados sem que os nomes dos parlamentares sejam públicos. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, STF, analisa a constitucionalidade do dispositivo. O placar do julgamento está em 5-4 para derrubar o mecanismo, decisão que desagrada aos parlamentares. A espera do resultado do julgamento é outro fator que tumultuou a tramitação da PEC na Câmara e levou ao adiamento do início da votação.